Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, onde trataremos do seguinte tema: o avivamento pentecostal no Brasil. Iremos debater aqui acerca da importância do avivamento em todo o território brasileiro, como também a Bíblia já há muito vem profetizando acerca da efusão do Espírito Santo, sobre o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Então, não saia daí, vamos para a nossa EBD. O texto áureo da lição nos diz: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizavam. Queridos, nós vemos a importância do crente ser revestido do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo, ele sabia que todos os crentes deveriam buscar a presença e o poder do Espírito Santo, viver uma vida sobrenatural aqui na terra. Um crente que ele não tem a porção do Espírito, o crente que não é avivado, o crente que não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, é um crente fadado ao fracasso. Ele não tem o poder de Deus para viver aqui na terra. Mas nós vemos que no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus nos diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Assim Jesus Cristo estava deixando aqui uma promessa para que os seus discípulos permanecessem em Jerusalém, buscando e esperando a promessa se cumprir. E isso foi feito. Os discípulos permaneceram no cenáculo. E passando-se em média 10 dias, dos 500 discípulos, somente 120 permaneceram crendo e buscando o cumprimento da promessa. E de repente, Atos capítulo 2, veio do céu o vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. A promessa do derramamento do Espírito Santo estava se cumprindo na vida dos apóstolos, na vida de todos aqueles que perseveraram crendo no cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo. E os crentes saíram impactados, cheios, falando em línguas estranhas. E o apóstolo Pedro, aproveitando a oportunidade que em Jerusalém estava ali várias nações para celebrar o dia de Pentecoste, a festa que era realizada ali pelo povo judeus. Então Pedro começou a pregar a Jesus Cristo, e ali nós vemos que mais de 3.000 almas se renderam a Jesus Cristo pelo poder da mensagem revestida do Espírito Santo. No livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus Cristo nos diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E foi isso que os discípulos estavam fazendo, pregando o evangelho por todos os lados, e muitas vidas se rendiam e aceitavam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós sabemos que o povo de Israel, ele fazia uma evangelização centrípeta, ou seja, de fora para dentro. As outras nações vinham conhecer a Deus dentro de Jerusalém, de fora para dentro. As outras nações saíam dos seus lugares e vinham para Jerusalém conhecer o Deus verdadeiro. Mas Jesus Cristo mudou essa forma de evangelização. Ele trouxe a evangelização centrífuga, não centrípeta, mas sim centrífuga, que era de dentro para fora. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura.
Então os discípulos sairiam de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas eles não deveriam ir sem o poder do Espírito Santo. Por isso a importância do crente ser avivado, buscar o poder impactante do Espírito Santo sobre a sua vida, os dons espirituais, para que todos possam assim cumprir o ídolo do Senhor de uma forma poderosa, no mover do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 19, versículo 2, o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele sai de Antioquia para Galácia, da Galácia ele vai para Éfeso. Em Éfeso ele encontra alguns discípulos. Chegando lá, ele pergunta para aqueles discípulos: recebeste o Espírito Santo quando crestes? E aqueles discípulos tomaram aquela palavra como espanto e falaram: nem mesmo ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Então Paulo ali colocou a mão sobre eles e eles receberam o batismo com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Mas também o mover de Deus chegou em terras brasileiras. Em 19 de novembro de 1910, os missionários suecos Daniel Berger e Gunnar Wigren, eles chegaram ao Brasil, em Belém do Pará, trazendo ali o movimento pentecostal, o ensinamento acerca do batismo com o Espírito Santo. De início, eles, ao chegar do Brasil, não falaram o português. Nós sabemos que Gunnar Wigren já era pastor e quando ele chegou no Brasil, ele ficou na responsabilidade da sua forma didática de trazer a evangelização, enquanto Daniel Berger, que era um metalúrgico, ele conseguiu um emprego ali em Belém do Pará. Então, Daniel Berger trabalhava para poder trazer o sustento da vida dos dois missionários, como também esse Gunnar Wigren fica responsável de aprender o novo idioma, o português. Daniel Berger trabalhava para trazer a sustentação e Gunnar Wigren estudava o português para assim ter um melhor desempenho na evangelização. E quando Daniel Berger chegava à noite do seu trabalho, Gunnar Wigren passava aquilo que ele aprendeu do português. Tanto é que Gunnar Wigren sempre falou muito melhor o português do que Daniel Berger, que falava um português um pouco meio americanizado. Então foi assim que os missionários chegaram no Brasil e através do movimento do Espírito Santo na vida deles, muitas vidas se renderam a Cristo, fazendo assim com que a primeira pessoa que temos notícia de que foi batizado em solo brasileiro foi Celina de Albuquerque. Essa foi aquela mulher que recebeu o Espírito Santo em terras brasileiras. É importante, queridos, que todos nós possamos buscar a presença e o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, para que possamos estar capacitados para fazermos a obra do Senhor. O ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Os missionários, eles não tiveram uma vida sossegada. Além de ser perseguidos e mal compreendidos pelas pessoas descrentes, também eram difamados pelos muitos pastores de igreja tradicionais que ainda não criam no ministério do Espírito Santo e dos dons espirituais. Por isso, eles passaram várias perseguições e calúnias, mas eles perseveraram porque eles tinham um chamado de Cristo para o Brasil, aonde que nós vemos o impacto do Espírito Santo na vida das pessoas. Muitas pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Apesar do sofrimento, maior foi as bênçãos do Senhor concretizadas no Brasil. No Diário de um Pioneiro, obra escrita pelo Gunnar Wigren, há relatos de curas e maravilhas feitas pelo Senhor Jesus na vida do povo brasileiro. Vamos ver algumas. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável nos lábios. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar,
foi curado e veio depois para o culto contar a bênção. Um homem que sofria por hérnia durante 9 anos também foi curado e havia estado enfermo muitas pessoas com febres, doenças incuráveis, e todos foram impactados através do poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo sempre incentivou os crentes a buscarem a presença do Espírito Santo de Deus. Escrevendo a carta em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 1, nos diz: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então aqui ele pede para que a igreja busque os dons espirituais, que cada um possa ser capacitado. A igreja com os dons espirituais, ela cresce muito mais. Deus se manifesta de uma forma extraordinária no meio do seu povo, porque entre os dons espirituais há o dom de línguas estranhas, de profetizar, de curas, sinais e maravilhas. Então a igreja revestida com os dons espirituais, ela está capacitada para fazer a obra do Senhor. Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo de Deus, comece a buscar, porque fiel é aquele que prometeu. Se Deus derramou o Espírito Santo ali sobre os crentes em Atos capítulo 2, também essa promessa diz respeito a você que está me ouvindo agora. Só basta crer, buscar até alcançar o batismo com o Espírito Santo de Deus. Você vai sentir a sua vida realmente transformada e você poderá fazer muito melhor a obra do Senhor, a obra que o Senhor tem te chamado. Graças a Deus que hoje o Brasil ele pode dizer que é um país pentecostal, um país que é movido pela presença do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos nós, nos dê uma excelente semana e que possamos a cada dia mais estar na expectativa, buscando a face do Senhor, porque Deus tem muito mais para nos conceder. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom.